Estou recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Wagner Montenegro, que é médico cirurgião. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem. Prazer, Jaque. Prazer recebê-lo aqui, viu? Doutor, muitas perguntas sobre este assunto. E a primeira que eu vou fazer é: existe muita contraindicação para cirurgias plásticas na terceira idade? Ou, de um modo geral, a maioria das cirurgias para estética podem ser feitas? Olha, sabe que isso é uma dúvida grande que as mulheres e homens que estão na terceira idade, eles têm. Eles acham que o fato de terem uma idade um pouco mais avançada é o impedimento para realizar a cirurgia plástica. E não é. O que impede, na verdade, é a falta de saúde. Né? Então, o paciente que é rígido, que não tem nenhuma doença, mesmo com 70 e poucos anos, até próximo de 80 anos, existem pacientes que têm uma saúde muito melhor do que pessoas com 40 anos. Então, o que limita é a eventualidade de uma saúde, de uma doença. Né? Isso é que pode limitar. Então, uma paciente que tem um problema cardíaco, que tem uma diabetes descontrolada, uma pressão alta descontrolada, ou até o envelhecimento geral é muito importante, né? Que dê uma fraqueza muscular, né? Daí, nessas situações, a gente já não vai partir para a cirurgia plástica. Agora, doutor, as mulheres procuram mais a cirurgia plástica na terceira idade, quando a gente está falando de estética, né? Ainda a incidência é maior em mulheres, né? Mas os homens também estão crescendo, né? Os homens da terceira idade estão procurando mais cirurgia plástica hoje em dia. Porque eu acredito que para os homens da terceira idade é um pouco mais difícil do que para os homens das novas gerações, porque tem a questão do machismo. Eles preferem fazer mais escondido? Como é que funciona quando é homem? Olha, você sabe que é interessante porque a gente se surpreende. Eu tenho pacientes que nós poderíamos imaginar que seriam assim mais conservadores, né? Eu tenho um paciente oriental que tem 70, na época quando operou, tinha 76 anos. Fez o rejuvenescimento da face. Dono de uma empresa, de uma fábrica. Ele, depois de uma semana, ele ainda estava com ponto e já foi trabalhar. E ele, quer dizer, ele não se importou em nada. Se os outros iam perceber que aconteceu alguma coisa. Se os outros iam achar que operou, se não operou, ele não tinha essa preocupação. Existem outros que têm o receio até de perceberem que fez plástica. Tem que ser uma coisa bem discreta. Bem discreta. Agora, doutor, quais são as cirurgias plásticas mais procuradas por esse público da terceira idade? Olha, a terceira idade procura muito rejuvenescimento da face, plástica de nariz. Né? Plástica de nariz? Plástica de nariz. É interessante, né? Porque a gente imagina que a pessoa já passou toda a vida... Já passou com o nariz que ela não gostava, né? Que ela não gostava. Mas muitas falam assim: olha, eu quero realizar um sonho que eu tenho desde criança, né? Que é fazer a plástica de nariz. Agora, doutor, quando a gente fala do rejuvenescimento da face, a gente está falando do quê? O que pode ser feito nessa cirurgia de rejuvenescimento? Não é só puxar, né? Não, hoje o rejuvenescimento da face, ela envolve vários procedimentos. Isso que você falou de puxar é o rejuvenescimento cirúrgico da face completo. Né? A gente não puxa mais a pele como antigamente. Né? A gente escola a pele e, através de pontos que nós damos internamente, nós vamos reposicionando a musculatura. É como se a gente voltasse para o lugar. Isso, porque tudo se alonga, né? Não é só a pele que se alonga, mas a musculatura se alonga, os tecidos de sustentação se alongam. Então, tudo isso deve ser reposicionado. E depois a gente só retira o que sobra de pele, só o que está sobrando. Né? Então, aquelas situações que você percebia na plástica, rugas nesse sentido, com o movimento decorrente de tração, a orelha mudava de posição, né? Ou seja, ficava muito estigmatizado, né? Estava na cara que tinha feito uma plástica. Hoje, isso já não acontece, né? Hoje, nós fazemos uma cirurgia plástica que a maioria das pessoas não percebe, não identifica que foi feita uma plástica. Percebe que a pessoa está mais bonita, mas não sabe o que foi. Exatamente. Agora, doutor, as pessoas, elas
às vezes pedem coisas impossíveis? Porque a gente vive num mundo, num país, e não só num país, eu acho que no mundo, em que as pessoas têm muito receio de envelhecer. Daí, conforme algumas coisas vão acontecendo, tudo que a gente quer é que essas coisas não aconteçam, é voltar no tempo. As pessoas, às vezes, pedem alguma coisa que é impossível para o senhor. Olha, o que é mais frequente, o pedido mais frequente é para casos que está indicada uma cirurgia plástica mesmo, o paciente buscar soluções meio paliativas e mágicas, né? Então, tem uma série de procedimentos que eles têm resultado ou muito curto, ou pobre, ou eles ficam artificiais. Então, aqueles fios tensores, né? Colocar um fio para levantar a face, né? Aquilo, sabe, ele dura muito pouco e o resultado estético não é bom, é ruim, né? Nossa, teve uma época que era uma febre. É uma febre. Fios de ouro, fio do não sei o quê. Isso. Não é legal isso. Não. É o resultado pobre, né? E pode ser para alguns casos especificamente, mas muito poucos, né? Teve uma febre do preenchimento, né? Que ficou a moda a mulher travesti, né? Não é homem travesti, é mulher travesti. Põe aqui. Botava na maçã do rosto, operava o nariz com preenchimento, lábio. Na boca, né? Na boca, sabe? Então, por que não é cirurgia? É menos, então, tecnicamente é menos invasivo? Tecnicamente, assim, aparentemente menos invasivo. Só que esses Mas casos, visualmente é até pior, muitas vezes, não, né? Terrível, né? Terrível. E sem retrocesso, né? Não tem como voltar. Alguns tipos de preenchimento, não tem como você voltar. Não dá para você retirar eles. Mas o preenchimento com o tempo, eles desaparecem. Depende do preenchimento. Tem preenchimento que não, de repente a pessoa fez um negócio que ficou feio e ela vai ficar com aquilo. E fica para sempre. Isso é perigosíssimo, né? Eu tenho famílias que foram fazer, né? Então é o filho, a irmã, a mãe, 4 da família. Fizeram tal preenchimento na época, né? Que se chama rejuvenescimento volumétrico, né? Porque... assim, você estica, a bola, como se fosse uma bola de capotão, você vai esticar. Você tem uma ruguinha, você... a ruguinha sobe. Exatamente. E ficaram todos deformados, mas deformados iguais, né? Ficaram realmente uma família só. Continuou uma família, né? E as pessoas chegam para o senhor consertar alguns problemas como esse? Vários. Dá para consertar? Alguns é possível, né? Hoje a gente tem alguns recursos para resolver esse tipo de problema, né? Quando o senhor fala do nariz, eu fiquei com uma dúvida, porque, por exemplo, as pessoas mais jovens que eu conheço que fizeram cirurgia no nariz, ficam um bom tempo com olheira, algumas delas. Eu conheço algumas pessoas que tiveram que fazer mais de uma cirurgia para ficar legal. Às vezes o próprio médico já fala, olha, a gente faz essa primeira, depois talvez tenha que fazer o retoque e tudo mais. Para uma pessoa na terceira idade, não é complicado fazer, porque depois tem que retocar, ficar com a olheira, ou é igual para qualquer um, doutor? Olha, é igual. Existem algumas características, né, que são referentes à terceira idade. O tamanho da pele do nariz no paciente da terceira idade é um pouco maior. Existe a flacidez na pele nasal, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é o osso, né? O osso do paciente na terceira idade é um osso mais fino. É um osso que, para trabalhar, precisa ter um cuidado redobrado, né? Porque ele pode se romper mais facilmente. Ele se rompe mais facilmente. Então você pode ter uma fratura que nós chamamos de cominutiva, né? Ela não fratura exatamente no local que você quer. A retirada de osso tem que ser mais delicada, né? É uma visão diferente da cirurgia. Agora, quem tem, por exemplo, osteoporose, tá fazendo um tratamento, tá tudo bem. Poderia fazer uma cirurgia como essa ou não? Pode. Agora, o cirurgião ele tem que saber e saber conduzir essa situação, né? Tem que avisar tudo pro cirurgião antes. Qualquer pessoa que vai passar por uma cirurgia plástica tem que fazer uma série de exames. Na terceira idade é do mesmo jeito ou tem alguns exames específicos por conta das características do idoso, doutor? Não, eles são semelhantes, né? Na verdade, hoje, antigamente, a gente era muito mais sumário, né? Na solicitação de exames pré-operatórios. Hoje, pelo menos na minha clínica e vários cirurgiões que eu conheço, nós estamos fazendo uma avaliação um pouco mais profunda do paciente, né? Um exemplo, ninguém pede
T4 e TSH, que é o hormônio da tireoide. Eu peço de rotina, porque a gente percebe que tem pacientes que têm depressão, que tem uma série de a pele fina, a pele muito fina. Alguma disfunção hormonal, de repente. Daí você pede o T4 e o TSH, você vê que ela tem um hipotireoidismo, às vezes subclínico, né? E essa paciente, em geral, a cicatrização, ela é até melhor, né? Do ponto de vista estético, porque fica fininho, né? Mas você precisa saber que essa paciente tem esse problema, né? Para você não se surpreender no meio do procedimento com o paciente que tem hipotireoidismo pode ter uma alteração do ritmo cardíaco e uma série de outras coisas, né? Então, vitamina D, coisas que acabam fazendo diferença no resultado final. Né? A gente procura operar o paciente que esteja equilibrado, né? Não só coagulograma, hemograma, creatinina, ureia e só, e glicemia. Doutor, a pergunta que eu faço agora tem muita gente na terceira idade querendo também cuidar do corpo, não só do rosto? Muitos. Essa é uma tendência, viu? O bem-estar da terceira idade é uma busca muito intensa atualmente. E a gente se surpreende, viu? Nós estávamos comentando agora há pouco, pacientes com 70 anos querendo colocar prótese de mama. E existem pacientes com 70 anos que não tem queda de mama, não tem flacidez, não tem nada, só tem uma mama pequena. E querem colocar. E quer colocar a prótese. Né? E essas pessoas, por exemplo, algumas das pessoas, a gente sabe que tem uma genética que ajuda e elas chegam melhor até a uma idade mais avançada, elas estão com o corpo melhor. Isso conta para a recuperação também? A genética conta para isso? Sem dúvida. Essas pacientes que têm esse fator positivo, genético, em geral elas também acabam praticando atividade física, né? E elas são muito bem, são fisicamente muito, muito bem, né? Abdominoplastia ou lipoaspiração? Tem indicação para cada uma? Assim, olha, na terceira idade, a abdominoplastia, você já tem que encarar de uma maneira um pouco mais reservada. Precisa ver de que terceira idade nós estamos falando, né? Porque a partir dos 60, assim, até 55 a gente já está chamando de terceira idade. Terceira idade, né? Então, existem pacientes que é possível fazer uma plástica de abdômen, né? Mesmo na terceira idade. Agora, a plástica de abdômen ela é feita de uma maneira diferente. É uma plástica em que nós não fazemos aplicatura da musculatura, ou se fazemos a aplicatura, ela faz uma aplicatura um pouco mais tênue, né, para não fazer uma compressão muito grande. Porque você tem que fazer assim, a recuperação desse paciente ser muito mais rápido. O paciente da terceira idade, aqui eu estou falando de 65 para frente, ele não pode ficar de cama. É um paciente que ele tem que continuar na ativa. Né? Então você não pode fazer cirurgias muito restritivas. Né? Você tem que fazer cirurgias em que o paciente possa voltar logo a se movimentar, a caminhar, voltar à sua atividade normal. Entendeu? A recuperação, o corpo responde muito diferente depois de uma certa idade. De repente, uma pessoa que já fez uma lipo ou já tinha feito alguma cirurgia no rosto com 30 anos, aí chegou aos 70 e quer fazer de novo. O corpo vai responder de uma maneira muito diferente por causa da idade? Olha, o paciente que idoso, ele responde de uma maneira diferente, né? Você tem que ter mais cuidados em descolamentos, né? Fazer cirurgias menos invasivas, né? Agora, o fato de ela ter feito cirurgia anteriormente, às vezes a cirurgia que é feita anteriormente favorece você fazer uma segunda. Pode ajudar. Ajuda, às vezes ajuda. Agora, doutor, em qualquer caso, a gente sabe que as pessoas têm que ter alguma preocupação, alguns cuidados na hora de escolher aonde vão fazer essa cirurgia. Então, quer dizer, você escolhe um médico, você procura ver o registro desse médico tudo direitinho, ok, já elegi um médico. Agora, o que é preciso, ainda mais quando a gente pensa da terceira idade, tem que ter uma UTI por perto? Isso faz alguma diferença, doutor? Olha, mais importante do que uma UTI é ter um hospital que tenha uma sala de cirurgia bem montada, ou seja, tem o equipamento adequado para fazer esse procedimento, para fazer a anestesia proposta.
precisa ter uma equipe que seja experiente, um anestesista experiente, porque a manutenção da vida, ela é feita na sala de cirurgia. Né? A UTI, ela serve para depois, se o paciente precisar de um cuidado pra para qualquer complicação, e ele vai ficar um pouco mais de tempo, vai ficar uma semana ou 2 semanas de tratamento, daí esse paciente vai para a UTI. Né? Agora, é claro que é muito mais confortável para o cirurgião e para o paciente que o hospital tenha a retaguarda de uma UTI. Isso já faz tudo e pronto. Isso não tem a menor dúvida. Qualquer problema que tiver, está todo mundo mais seguro. Você já tem para onde encaminhar o paciente, né? Você não vai ter que transferir o paciente, né? Agora, doutor, para os médicos, faz muita diferença ser a própria equipe dele? Seria interessante que quando a pessoa fosse escolher, porque geralmente o médico tem para indicar as enfermeiras, o anestesista, as pessoas que o acompanham. Isso faz diferença para o médico, doutor? Olha, faz muita diferença. A minha equipe, sou eu e 2 cirurgiões plásticos, né? Os 3 trabalhando no mesmo momento, ou às vezes... São 3 cirurgiões. Ou às vezes em revezamento, né? Com o objetivo de a gente fazer uma cirurgia mais rápida e de qualidade melhor. Né? Por quê? Uma lipoaspiração que vai levar 4 horas, um cirurgião só, ele pode começar fazendo bem essa cirurgia, mas vai acabar, sabe, podendo, né, pelo cansaço, pela exaustão, cometer alguma coisa não muito adequada. Então, agora, e outra coisa, a equipe que trabalha sempre junto, isso é o ideal. Né? E não é só na cirurgia plástica. Tem interação que essa equipe passa não precisa conversar, né? Não precisa saber. Todo mundo já sabe a maneira que eu trabalho, o meu anestesista já sabe a velocidade da minha cirurgia, já sabe que tipo de anestesia ele pode fazer, porque ele sabe que a minha cirurgia vai levar 2 horas. Né? Agora, se você vai fazer o anestesista não conhece o cirurgião, ele não sabe quanto tempo vai levar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma cirurgia para 6 horas. Aí, pôs uma anestesia para 6 horas, em 2 horas a anestesia já acabou. Aí a família vai ficar desesperada porque essa pessoa não voltou ainda, mas é por causa da anestesia que vai demorar 6 horas para que essa pessoa volte, né? É uma preocupação e eu queria perguntar justamente agora sobre a família das pessoas de terceira idade. As famílias acompanham, as famílias ficam cismadas falando, doutor, fala para ele que não precisa, fala para ela que não precisa. Isso acontece muito? Olha, normalmente é o contrário que acontece, né? É o contrário. A família incentiva. Incentiva. Em geral é assim, né? O mais novo vai fazer a cirurgia e o mais velho está acompanhando, né? Daí ela fala assim, não, olha, depois que ela fizer, que ela é mais importante, depois eu vou querer fazer também, entendeu? E aí o mais jovem acaba falando, não, daí eu vou acompanhar a senhora, vou dar força e tal, né? É muito gostoso, né, a família poder participar e incentivar. Porque às vezes a pessoa durante a vida inteira sofreu por aquilo, por exemplo, a questão do nariz. Às vezes a vida inteira ela sofreu com aquilo, nunca pôde, daí ela de repente chegou à terceira idade e falou, olha, agora eu tenho condição, eu vou me cuidar, eu vou fazer isso. Deve ser importantíssimo para a autoestima dessa pessoa, né, doutora? Porque é comum, assim, em geral, sobre nariz que você comentou, nariz todo mundo tem mais ou menos o mesmo padrão de nariz na família, né? Então vai a mãe da jovem com a avó. Daí a jovem vai lá operar, não, porque eu sempre pensei em fazer, esse nariz me incomodava, a senhora falando, né? Daí fazemos a cirurgia na neta dela, talvez, né? Na neta, e eu falei assim, não, mas ó, eu vou querer fazer também. Eu não vou querer ficar a única nariguda da família, entendeu? E daí a família inteira acaba fazendo. Acaba fazendo. Então é interessante, é uma coisa bacana de doutor, a gente sabe que algumas das cirurgias, até mesmo de corpo e tudo mais, depois exigem alguns cuidados, algumas das pessoas têm que fazer massagens, têm que fazer realmente um tratamento depois disso. A terceira idade é da mesma forma? São diferentes esses tratamentos? Não, os tratamentos são iguais, né? Às vezes a gente faz um pós-operatório um pouco mais intenso no idoso, para ele voltar às atividades. Não é interessante que o idoso fique deitado 2 meses, Não, ele não né? pode. Né? Porque o idoso, ele tem, assim, um pouco mais de limitações. Nós estamos falando aqui de idosos que estão bem, né? Que chegam à terceira idade como a gente. Super bem, como a gente, né?
Mas eles têm algumas limitações. A quantidade de músculo não é mais a mesma, né? Então elas têm menos força. Então, quanto antes essas pessoas se recuperar, melhor. Né? Então, nós fazemos uma fisioterapia um pouco mais intensa nesses pacientes mais idosos. A última pergunta que eu vou fazer é, chega uma hora que não tem mais o que fazer, porque pensando numa pessoa que começou a ficar insatisfeita com a pele, falando de rejuvenescimento facial, começou a ficar insatisfeita com a pele aos 30, 40 anos. Tem gente cada vez mais jovem fazendo cirurgia, eu já fui até pra frente demais com 40 anos. Aí a pessoa fez a primeira, aos 50 ela fez a segunda, aos 60 ela fez a terceira, enfim, ela fez várias já. Daí com 70 anos ela tá insatisfeita de novo. Pode chegar uma hora que não tem mais o que fazer ou sempre dá jeito? Não, assim, chega uma hora que cirurgicamente a gente não tem mais o que fazer, né? Porque a gente não vai proporcionar benefício. Então, daí nós vamos ter que fazer uma orientação de tratamento da pele, né? Porque tem limitações, né? As limitações acabam até antes para quem começou com 30, elas acabam até antes dos 70, né? Mas, por exemplo, um procedimento, eu já vou encerrar, mas um procedimento feito aos 30 anos. Vou pensar num procedimento de já rejuvenescimento, a pessoa estava insatisfeita com algum pé de galinha, alguma ruga, alguma coisa, fez o procedimento. Ele pode voltar, a pessoa pode voltar a ter a ruga que ela tinha, voltar a ter a flacidez que ela tinha? É assim, depois que a paciente operou, ela sempre vai estar melhor do que se não tivesse operado. Né? É claro, o processo de envelhecimento continua, né? Mas se ela não tivesse operado, nesse momento que você falou, ela estaria muito pior. Então ela já está sempre para trás, ela sempre voltou um pouco, tá sempre atrás. E assim, o ideal é você fazer pequenos procedimentos a cada 10 anos, como você comentou. Ou a partir do momento que o problema aparece. Né? Então, as minhas colegas de faculdade, né, o primeiro procedimento que eu fiz nelas, comecei a fazer nelas, uma referência porque eu acompanho, né? Com uns 35 anos, assim, né? Começou a fazer alguma coisinha e tal. Depois com 40 fez mais alguma coisa, já começou a fazer alguma coisa no rosto. Depois com 50 já repetiu, né? O que nós fizemos com 40, né? E assim por diante. E ela, assim, as minhas colegas, particularmente, no grupo, né? Ele não está trabalhando com nomes, tá, gente? Ele só falou que são colegas. E elas estão bem. Estão ótimas, estão maravilhosas. Nessa faixa etária. Que pena que eu tenho que encerrar, doutor, mas muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada por ter esclarecido as nossas dúvidas. Quem quiser entrar em contato, tem o site www.plasticamontenegro.com.br. Entra lá no site, tem mais informações para você que se empolgou para fazer a sua. Obrigada, viu, doutor? Uma ótima tarde. Eu agradeço.